Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! Hoje eu quero pedir a atenção de você que está me assistindo neste momento. Quero convidá-lo a fazer um exercício de empatia. Empatia, como você já sabe, é colocar-se no lugar do outro. Então, coloque-se no lugar de uma professora ou de um professor. Pense na seguinte situação. Um dia, o governo chega e retira parte do seu salário. No outro, ele retira direitos seus conquistados. Depois, ele deixa a escola que você ensina à míngua, sem estrutura e te obriga a exercer teu ofício em situação precária. Você tenta expor ao governo a sua situação e ele ignora suas reivindicações por condições dignas de trabalho e valorização profissional. Neste caso, você é forçado a escolher entre aceitação silenciosa ao desrespeito para com sua profissão ou resistência ativa. Qual você escolheria? Os professores e professoras da rede estadual de ensino, como sempre, decidiram resistir e lutar. Por isso, paralisaram suas atividades nos dias 22, 23 e 24 de maio, quando, na realidade, não era a categoria do magistério que deveria parar. O que deveria parar são os maus tratos e o desrespeito do governo para com a educação sergipana. TV Sintese está no ar. Em um cenário de desvalorização profissional, perdas de direito, falta de condições de trabalho e precárias condições das escolas, professoras e professores de Sergipe decidiram paralisar suas atividades. A paralisação é uma resposta à negação do governo do estado em atender uma série de reivindicações essenciais levantadas pelo magistério. Durante esses 3 dias de luta, atos públicos foram realizados pelas ruas de Aracaju, sempre a partir das 8 horas da manhã. No dia 22 de maio, quarta-feira, o ato foi em frente ao Palácio de Despachos. Professores e professoras da rede estadual de ensino paralisaram as atividades por 3 dias, uma decisão tomada em assembleia. Professor Roberto, o que foi que levou os professores e as professoras a paralisar as atividades? Veja, nós temos uma pauta de reivindicação para o governo do estado que não foi atendida até o momento, que é o descongelamento do triênio, que é a gratificação que valoriza o professor por tempo de serviço, o descongelamento da GAT, que é a gratificação do professor de tempo integral, o descongelamento de gratificações, que é vinculada à revisão geral dos servidores, que é a titulação, função de diretor, dedicação exclusiva, que os servidores tiveram reajuste, essas gratificações não foram reajustadas, o auxílio internet, o concurso público, ou seja, é uma pauta que o governo pode atender, tem condições de atender, mas infelizmente a postura do governo é de não atendimento a essa pauta. Por isso que nós paralisamos esses 3 dias na expectativa que o governo possa apresentar a proposta concreta ao magistério. E aí, a partir de agora, qual é o próximo passo? Veja, nós temos deliberado uma nova assembleia dia 28, próxima terça-feira, 28 de maio. Esperamos que tenha a resposta do governo, caso contrário, novas paralisações poderão acontecer. Seguimos aqui no primeiro dia de paralisação da rede estadual de ensino e agora vamos conversar com o professor Joel Almeida, o secretário-geral de Sintese. Professor, qual é a realidade da rede estadual hoje? Olha, a gente tem uma realidade de completa desvalorização dos professores. Nós temos uma realidade em que os estudantes estão em escolas altamente insalubres, com diversos tipos de problema.
E a gente tem um governo que está preocupado com festa. Essa greve aqui hoje, essa paralisação de 3 dias, é uma paralisação que poderia ser evitada, porque nos últimos 3 anos, o piso salarial teve uma revisão de quase 50%. E nessa política de manipulação de salários, de incorporação de salários, os professores, se tiveram, foi 15%. Ou seja, houve uma manobra do governo do estado para que os professores não tivessem a revisão de piso salarial conforme a lei. Uma manobra muito forte, inteligente, para que eles não ficassem afastados da justiça, se tornassem ilegal, mas que tinha o único propósito de desvalorizar o magistério. E é o que a gente tem hoje. Essa reação dos professores aqui é fruto desse processo de desvalorização do magistério que já vem há vários anos e que se consumou agora no final do governo de Belivaldo e no início do governo de Fábio. Professora, por que é importante que cada professor e cada professora participe dessa luta? Em primeiro lugar, essa é uma luta da categoria. Quem está sendo desvalorizado pelo governo do estado é cada professor, cada professora, efetivo ou contratado, ou da ativo ou aposentado. Por isso é muito importante que todos os professores e professoras paralisem, ocupem as ruas e venham lutar pelos seus direitos. Por isso estamos nas ruas. Professor Benizário, o senhor que é diretor de bases municipais, qual a realidade da rede estadual de ensino no interior do estado? Na verdade, para além de ser diretor das bases municipais, eu também sou professor da rede estadual. E eu consigo comparar e ver o quanto o professor da rede estadual está sendo desvalorizado. Eu posso dizer com certeza que o professor da rede estadual no estado de Sergipe é o professor mais mal pago do estado e com uma distância com relação dos municípios gigantesca, mesmo sabendo que o estado tem instrumentos de financiamento muito superiores aos municípios, que a maioria vivem apenas de Fundeb para financiar a educação e salário educação. O estado tem um MDE gigantesco que poderia ser utilizado para melhorar as condições de trabalho dos professores, mas também para garantir a valorização profissional. A gente tem aí uma política de abono e de diminuição salarial ao longo dos últimos 3 anos e que vem sendo aprofundado pelo governo de Fábio Mitidieri. Então fica aqui o nosso apelo a toda a população, a compreensão de entender o porquê do movimento paredista, de entender o porquê da luta, porque não aguentamos mais esse nível de desvalorização. Já no dia 23, quinta-feira, o ato aconteceu no calçadão do centro de Aracaju, em frente ao antigo Bingo Palace. Segundo dia de paralisação dos professores, estamos aqui no meio do calçadão do centro da cidade de Aracaju. Professor, por que fazer atos na rua e em contato e em diálogo direto com a população? Exatamente porque o nosso público está aqui. Os estudantes da escola pública são filhos da classe trabalhadora. Está aqui no comércio, ou fazendo compra, ou trabalhando. Então, um sindicato que se propõe a fazer luta de classes, ele não pode se fechar na sua categoria. Precisa conquistar o apoio da população e enfrentar o governo nas mídias. Eles têm grana, têm secretaria de comunicação para vender a imagem deles, aquilo que eles pensam, e nós, como não temos essa facilidade de acesso às grandes mídias, é fazer o debate exatamente junto ao povo para conquistar apoio. Professores federais já estão em greve e os professores da rede estadual estão no segundo dia de paralisação. Professor, a greve ainda é uma ferramenta para o trabalhador? Ainda é. Para nós é fundamental, mesmo que hajam pessoas que nas nossas assembleias procuram alternativa à greve, nós não temos ainda. A greve ainda é fundamental. Por quê? Primeiro, porque é um instrumento da classe trabalhadora. Segundo, é um instrumento que mexe com o governo. Por exemplo, a nossa greve ou, por exemplo, a paralisação do Sintese é uma maneira do governo reagir. Reage com a justiça, reage impedindo, reage perseguindo, reage cortando ponta, etc. e tal. Quando você não faz greve, não há reação nenhuma. Então, para nós, a greve ainda é um instrumento fundamental na luta da classe trabalhadora. E como é que está a luta dos professores federais? Olha, nós entramos em greve há 2 semanas. A nossa greve ela é nacional, ela começou em março. Só que em março a gente estava em recesso, é o finalzinho do semestre e tal. Então, voltando às aulas agora, na primeira semana de abril, fizemos uma assembleia e entramos em greve. Então, nós estamos em greve há 2 semanas
Agora, os técnicos administrativos estão em greve desde março, tem 2 meses de greve já. E a greve nacionalmente, ela só cresce. Hoje nós somos 50 universidades em greve no Brasil. Semana agitada para os trabalhadores, e quem pode falar um pouco sobre isso é Caroline Santos, vice-presidente da CUT. Carol, só a luta muda a vida? Só a luta e só a luta coletiva muda a vida. No individual, minha gente, a gente não consegue nada. É por isso que os professores e professoras, nesses dias de paralisação, estão nas ruas. Primeiro, lá no Palácio de Despachos, no centro, na Secretaria de Educação e onde for necessário. Por isso, como vice-presidente da CUT, como oficial administrativo, trabalhadora da educação, convoco, toda vez que o Sintese chamar para um ato, compareçam, venham, tragam sua indignação, porque eu estou em escola e eu sei que a indignação é muito grande. Esse governo do Estado cria uma narrativa, cria um mundo de fantasia de que está tudo bem e não está tudo bem. Por isso, repito, a vitória só acontece com a luta coletiva. Então, todos e todas temos que estar nas ruas. A realidade é dura, né? A gente sabe que o governador Fábio Metidieri fechou o canal de diálogo com o magistério estadual e não atendeu às pautas de reivindicação da categoria. Por isso, nós decidimos manter a nossa paralisação e vamos continuar firme na luta para que as nossas pautas de reivindicação possam ser atendidas. Professora Rita, qual a realidade das escolas da rede estadual lá no Agreste do Sergipano? Olha, hoje em relação à paralisação, é tranquilo, as escolas estão paradas, estão fechadas nos 14 municípios da região Agreste. Nós temos vários problemas nas nossas unidades de ensino. Nós fizemos uma denúncia ao Ministério Público sobre o Centro de Excelência Dr. Augusto César Leite, em Itabaiana, que está totalmente abandonado. O Estado implementou há 3 anos o ensino em tempo integral nessa unidade de ensino, mas não fez nenhuma melhoria. Os próprios estudantes, eles estão utilizando a mochila nas costas o dia inteiro, porque não tem armário para guardar os seus pertences. Nós fizemos também a denúncia da escola, do Centro de Excelência também de São Domingos, que é a questão do calor, a questão da climatização. Nós também temos a questão de escolas, como o Eliezer Porto, que tem uma quadra abandonada. É uma escola que funciona em Itabaiana, do 1º ao 5º ano, que o aluno não tem o espaço para a prática de recreativa nem esportiva. Nós temos também a escola estadual Manuel Teles, que também é uma escola do 1º ao 5º ano, que não tem espaço. A sala de recurso funciona numa sala que é feita através de emadeirados no pátio. O pátio foi todo agora colocado umas mesas e cadeiras para a criança, para o refeitório, onde a criança não tem espaço para brincar. Essa escola precisa urgentemente de uma reforma e outras unidades de ensino que a gente tem na região. E a nossa luta principal é a defesa da educação pública, né? Que cada governo que entra se acha no direito, como diz meu pai, de tirar um taquinho da educação pública. E como professora, como professores dessa rede, nós vamos lutar para que isso não aconteça, para que a gente não veja o fim da educação pública. E isso será possível todo mundo junto. Pai, mãe, estudante, professor, sociedade. A educação só será mudada quando toda a sociedade compreender que ela é nossa. A educação pública é um patrimônio da sociedade. No dia 24 de maio, sexta-feira, o ato foi realizado em frente à Secretaria de Estado da Educação, SEDUC. Porém, como o nosso programa é fechado na noite de quinta-feira, não poderemos mostrar as imagens e as entrevistas que fizemos nesse dia. Mas você pode ir até as nossas redes sociais, no X, Instagram, TikTok, Facebook ou acessar ao site do Sintese. Está tudo lá. Agora você vai assistir ao quadro Direito é Seu, um espaço dedicado a iluminar e defender os direitos do cidadão, especialmente
no campo da educação. O direito é seu. Olá, professores e professoras. Vocês sabiam que professores com deficiência podem se aposentar mais cedo? Professores com deficiência possuem direitos especiais para a aposentadoria, que levam em consideração tanto o tempo de contribuição quanto a idade. Segundo as regras atuais, o tempo de contribuição necessário varia de acordo com o grau da deficiência. Para deficiências consideradas leves, o tempo exigido é de 33 anos de contribuição para homens e 28 para mulheres. No caso de deficiências moderadas, reduz-se para 29 anos para homens e 24 para mulheres. Já para deficiências graves, o tempo necessário é de apenas 25 anos para homens e 20 anos para mulheres. Além do tempo de contribuição, há também a questão da idade mínima para a aposentadoria, que é de 60 anos para homens e 55 anos para as mulheres. Quando se trata de deficiências graves, moderadas ou leves. É importante ressaltar que essas condições são ajustadas para garantir que os educadores com deficiência possam se aposentar de forma digna e justa, reconhecendo os desafios enfrentados durante a carreira. Para garantir esse direito, o professor deve comprovar a deficiência em seu grau, por meio de avaliação médica e funcional realizada por peritos do INSS. Cada caso é avaliado individualmente para determinar o enquadramento correto. Portanto, professores com deficiência, fiquem atentos aos seus direitos e busque orientação junto à assessoria jurídica do Sintese para maiores informações. Forte abraço a todos e até o próximo programa. O direito é seu. Está em cartaz no Cine Resistência de hoje o documentário Escola de Luta. Escurinho do cinema. Escola de Luta oferece um olhar profundo sobre o movimento estudantil e sua luta por uma educação pública, gratuita e de qualidade no Brasil, refletindo também sobre o papel dos jovens na transformação da sociedade. Para assistir, basta ir ao YouTube e buscar pelo nome do documentário Escola de Luta. Escurinho do cinema. A teoria da vidraça quebrada nos mostra que quando um ato de vandalismo não é punido, a desordem se espalha. O mesmo ocorre no magistério da Rede Estadual de Sergipe. Cada ataque à educação não enfrentado encoraja outros maiores ainda. A vidraça da profissão de educador está estilhaçada e o governo parece não querer consertá-la. Pelo contrário, quer quebrá-la ainda mais. A paralisação dos profissionais da educação por 3 dias, que aconteceu em 22, 23 e 24 deste mês, não foi um capricho ou um simples recuso ao trabalho. Foi um grito de alerta, um pedido de atenção. Porque, se permitirmos que a profissão de educador seja vilipendiada e que a dignidade do magistério seja destruída, assinaremos a sentença de morte do futuro das próximas gerações. Se não fizermos agora, a história nos julgará como cúmplices da nossa própria ruína. Por isso, a luta continua. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula